Meus irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo bem? A paz do Senhor para os irmãos que estão em casa, do outro lado de uma tela, com smartphone, smart TV, notebook, tablet, computador. Essa semana uma pessoa me disse ela disse assim: pastor, para vocês talvez não, mas para mim, que estou tão longe de uma igreja, estar aqui ou estar em casa acompanhando o culto é estar dentro da igreja com vocês. Então isso, às vezes, nós não sabemos realmente mensurar a importância de uma transmissão, né? Mas Deus sabe. Já que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Vamos ler dois textos no mesmo livro, quase que na mesma página. Atos, capítulo 6, vamos ler do versículo 5 ao 8. Depois nós vamos para o capítulo 7. Atos 6, versículo 5 ao versículo 8. Assim nos diz: e este parecer contentou ou alegrou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia ou Antioquia, e os apresentaram aos apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Capítulo 7, vamos para o versículo 54 ao versículo 60. 6 versículos, portanto, do capítulo 7. Virando a página, você encontra Atos 7, 54 a 60. Aleluia. Amém? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita ou o lado direito de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremessaram unânime contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Podeis assentar. Graças a Deus por essa oportunidade, gratidão ao meu pastor, por ser meu pastor, por ser o nosso pastor. Gratidão pela oportunidade de estar aqui outra vez, nesse púlpito, nesse altar, para compartilhar da palavra de Deus. Gratidão a todo o ministério, a toda a igreja, a todos os nossos irmãos presentes aqui e do outro lado. Glória a Deus. Queridos, já podíamos ir para casa após esses louvores
E essa reflexão que o pastor trouxe para alguém que estava precisando em casa, numa estrada e aqui. Deus tem os seus meios de falar, as suas maneiras, disse o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, os profetas, a nós nesses últimos dias falou através de Jesus Cristo. Deus tem suas maneiras de falar. Eu estava conversando essa semana com alguns irmãos, contando para eles um episódio de um irmão nosso, que já descansa no Senhor, que ele contou para mim que certo dia, ao sair de casa, uma voz no seu coração dizia: pega esses caramelos de hortelã. Quem é dos anos 60 e 70 lembra o caramelo verde de hortelã, bala de hortelã, né? Garoto, é isso? Parece que é da Garoto, né? E ele disse: mas levar bala para a igreja, doce para a igreja? Ele disse que a voz insistiu: leva. E ele trouxe. E enquanto ele fazia algumas atividades antes de começar o culto, ele disse que entrou um irmão lá por a última nave da igreja, as últimas cadeiras, e a voz falou com ele assim: leva uma dessas balas e dá a ele. E ele achou estranho de novo, mas obedeceu. Chegou lá e disse: irmão, pai do senhor, irmão, deixa eu deixar aqui esse caramelo, essa bala para o senhor. E o irmão começou a chorar. E ele não entendeu. E o irmão disse: antes de sair de casa, eu fiz uma oração. E na oração eu disse ao Senhor que se Ele se importasse para mim, se Ele se importasse comigo, Ele usasse alguém na igreja para me dar uma bala. Então Deus tem o seu jeito de falar. E eu tenho certeza plenamente que Deus trouxe uma palavra profética através do pastor Josué nesta noite para alguém que estava aqui e para alguém que está do outro lado. Tenha no seu coração, quando eu digo tenha, eu estou dizendo para mim também, palavras de vida para alguém, palavras de poder para alguém, palavras de consolo, palavras de conforto. O mundo está vivendo uma aflição tão grande, e quando você para e olha para alguém e pronuncia uma palavra de vida, uma palavra de conforto, é a voz de Deus. Você pode ser instrumento de Deus para abençoar. Aliás, pode não, nós devemos ser instrumentos de Deus para abençoar pessoas, para abençoar vidas, em nome de Jesus. Mas, como não é momento ainda de parar, de voltar para casa, vamos para a palavra. Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos algo que eu não consegui sair esses dias desses textos, desses 2 capítulos. Não consegui tirar os meus olhos dessas leituras. Então, por certo, Deus quer falar conosco. O título dessa reflexão, eu quero dar o seguinte título: que igreja somos hoje? Não estou falando Assembleia de Deus, Ministério ID, Cristianismo Sem Fronteiras, presbiteriana, batista, metodista, Cuspe de Cristo, Jesus vem, você fica. Não estou falando de título, que fica do lado de fora da igreja. Não. Que igreja nós somos nos dias atuais, se nós pararmos a nossa caminhada e olharmos no retrovisor? Estamos dentro de 2000 anos de história do cristianismo. A começar do anúncio do anjo a Maria, que ela ficaria grávida, que ela daria à luz ao Salvador. A história do Evangelho de Cristo, há quase 2000 anos atrás, nos conta detalhes da concepção do seu nascimento. Aliás, o nascimento de Jesus, para muitas famílias, seria uma tragédia,
Eles saíram de casa para cumprir o recenseamento em Belém e não acharam lugar de hospedagem. E Maria, sentindo as dores, as contrações para o parto, o único lugar desapropriado, desaconselhado pela medicina, foi onde Jesus nasceu, na estrebaria. Se contarmos a história do cristianismo desde o início, você vai lembrar do crescimento de Jesus, do seu batismo, da sua tentação e vitória. Ninguém disse amém, porque Jesus é o segundo Adão. O primeiro falhou, o primeiro no jardim cedeu. Jesus no deserto venceu. Então, se caminharmos pelas Sagradas Escrituras, nós temos aí 2000 anos de história. A história do ministério de Jesus e seus milagres, da prisão de Jesus, prisão arbitrária, porque levantaram falsos testemunhos para prendê-lo. Ele era justo, pecador sou eu, foi por minha causa, por nossa causa, pecadores somos nós. Foi condenado, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. E a história vem contando que antes de ser assunto aos céus, ele deixou ordenanças: o ide pregai, o batizai, o discipular. E foi assunto ao céu, e naquele dia uma média de 500 irmãos o viu ele subir, quando de repente 2 varões desceram vestidos de branco e trouxeram-lhes uma mensagem dizendo: porque estáis olhando para cima, esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido no céu, ele há de voltar. Uma das ordenanças de Jesus para os discípulos, para os apóstolos, para a igreja foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja foi fundada sobre Jesus, a rocha, a pedra angular, principal, a rocha que essa igreja está firmada, a rocha que você está firmado. Então a história do cristianismo nos conta quem foi o cristianismo nesses últimos 2000 anos? E que igreja somos nós hoje? A igreja caminhou por caminhos, aliás, por atalhos, por desvios. E por falar em desvios, se você reclama de estrada esburacada, anda por um desvio para você ver uma coisa. Os desvios desnortearam a igreja, distanciaram a igreja do seu objetivo, foco, missão. Estamos há 2000 anos da história do cristianismo, de um cristianismo vencedor, de um cristianismo que enfrentou o Estado, de um cristianismo que enfrentou leões, de um cristianismo que enfrentou a morte. Estamos dentro também dos 500 anos da Reforma. Aliás, 31 de outubro completaremos 505 anos da Reforma Protestante. 505 anos da história da Reforma Protestante. Em meio aos desvios da igreja, Deus levantou alguns homens, e esses homens confrontaram através da palavra os distanciamentos da igreja, trazendo para o caminho, para voltar a seguir a Cristo, porque a igreja estava seguindo a tudo, menos a Jesus. A igreja seguia os seus dogmas, a igreja seguia a sua cartilha, a igreja seguia os estatutos religiosos, mas deixou de seguir a Cristo. Na reforma morreu gente,
Na reforma muita gente foi chamado de herege, muita gente foi condenado ao purgatório, ao inferno, mas não foram para lá porque Jesus salvou. E a igreja vem prosseguindo, caminhando nesses 2000 anos de história do cristianismo. Que igreja somos nós hoje? Será que nós estamos com as mesmas colunas apostólicas? Será que nós estamos com os mesmos ideais pelos quais Jesus fundou a igreja? Não, eu não estou citando, eu vou repetir, eu não estou falando da igreja que nós congregamos, estou falando da igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Que igreja somos nós hoje? A igreja que briga por território, a igreja que briga por direitos, nomenclatura. Eu vi um meme esses dias de um vídeo, e o vídeo, alguém dizia assim: olha, onde vai a irmã Maria? Pai do Senhor, irmã Maria. E alguém do lado cutuca e diz: não dá paz não, ela saiu da igreja, está em outro lugar, está congregando em outro lugar. Aliás, queridos, isso é tão atual, é tão verídico essa cena de considerar-nos cristãos, mas os outros não. Que igreja somos nós hoje? A igreja que almeja os céus, a igreja que carrega a sua cruz, a igreja que olha para Jesus, a igreja que marcha para o céu, ou a igreja que batalha apenas pelos seus títulos, pela sua cultura, e em nome das suas ideias, combate contra ela própria. Infelizmente, mas eu estou te convidando para pensar: que igreja somos nós hoje? Esse é o título da nossa reflexão. Pois bem, estamos dentro de Atos dos Apóstolos, e quando eu admiro demais Lucas, porque Lucas nos coloca dentro do cenário que ele escreveu. E nesse capítulo 6, a igreja estava crescendo. Ninguém disse o amém, Jesus. A igreja primitiva crescia. No dia de Pentecostes, 120 irmãos estavam reunidos, e ali receberam um poder para pregar, poder para curar, poder para salvar, poder para libertar, poder para anunciar, poder para não ter medo, poder para caminhar, poder para viver, poder para ser igreja. E na pregação de Pedro, que estava cheio de poder, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Dias depois já eram 5.000, e dias depois já eram 8.000, e dias depois já eram milhares e milhares. Mas não foi fácil, como sempre diz o nosso pastor. Não foi novelesco, não foi poético, foi sofrido, foi choro, foi gente se escondendo, foi crentes trancando a porta por um lado de dentro com segurança para não morrer. Mas foi gente morrendo por amor a Cristo. Bom, a igreja cresceu, e eu tomei um susto quando eu li essa semana, meu pastor, que parece-me que ali foi o próprio Satanás. Estava tudo bem na igreja de Jerusalém, aparece um negócio chamado murmuração. Já viu, gente? Apareceu uma tal de uma murmuração. Havia alguns grupos de judeus. Olha, e naquela época construíram sinagogas, que misericórdia. Os helenitas, os judeus que estavam dispersos e que voltavam, eram judeus que nasceram no período intertestamentário do silêncio profético, e eles falavam mais gregos do que o próprio hebraico, e eles construíram sinagogas diversas, e parece que a partir de cada grupo de 10 já podia construir sinagogas. E os helenitas começaram a espalhar um boato que a igreja realmente estava crescendo, mas os pobres, as viúvas, as minorias estavam passando necessidade, estavam passando fome.
Gente, aquilo repercutiu. Se tivesse WhatsApp naquele tempo, se tivesse redes sociais, tinha sido um auê. O inimigo tentou dar uma trégua no crescimento da igreja com murmuração. Os apóstolos, os 12, claro, com a ausência de Judas e a presença de Matias, se reuniram, convocaram a multidão, apresentaram a situação. E ao apresentar a situação, os apóstolos, liderado por Tiago, irmão do Senhor, disse para a comunidade: olha, escolham no meio de vocês e elejam 7 homens, e as características desses homens que sejam homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Não sei qual foi o processo da eleição, mas elegeram os 7. E depois que eles entre si escolheram e apresentaram o resultado da eleição, trouxeram os nomes, e ali estava o primeiro nome da lista, Estevão. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, é o único que traz a referência. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Após eleger, os apóstolos agora colocam as mãos sobre eles e dão-lhe autoridades para o diaconato, a diaconia, o serviço. Diaconia ali não é título, é serviço, é trabalho. Não era a diaconia pastoral, era a diaconia serviçal, a diaconia oficial da igreja, para cuidar da liturgia, para cuidar dos serviços sociais, para cuidar das mesas, para cuidar do povo. E aqueles homens deram conta do recado. Acabou-se a fofocada, acabou-se a murmuração, acabou-se a tensão, mas não acabou a outra coisa que ia começar: a perseguição. A Bíblia diz que Estevão, a ideia era homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. E no destaque de Estevão ele tinha outra virtude: era cheio de fé. Um homem cheio de fé. Estevão, dentre os 7, se destacou juntamente com Filipe. Estevão, cheio de fé, começou a pregar o evangelho. Era um diácono que não largava o seu serviço, mas acrescentou ao serviço da diaconia a pregação do evangelho. E quando Estevão pregava o evangelho, maravilhas aconteciam. Estevão pregava o evangelho cheio de fé e de poder. Estevão pregava o evangelho e sinais aconteciam, prodígios aconteciam entre o povo. E agora, o que fazer com esses homens? Filipe também se destacou no evangelismo. Quem é esse homem que surgiu de repente no meio da igreja? Ou quem eram esses homens? Todos de nomes gregos. Quer saber? Quer conhecer a biografia de Estevão? Quer que eu lhes traga a biografia de Estevão? Pronto, é agora mesmo. Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, tinha poder, era um excelente diácono, pregador do evangelho, e através dele Jesus salvava, curava, transformava, libertava. A tradição diz que provavelmente Estevão tenha sido discípulo de Jesus. Provavelmente Estevão era um dos 70 de Lucas 10. Segundo a tradição, é uma probabilidade. Nesse período, Estevão tinha em média de 29 anos. A Bíblia não diz que ele já tinha família ou não,
mas ele focou o que ele queria ser. Ele queria cumprir o chamado do mestre. Ele queria ser o Estevão que Jesus chamou para o ministério a quem ele confiou. E Estevão, cheio da graça de Deus, Atos 8 diz que Filipe também tornou-se pregador do evangelho, e agora levanta-se outros homens para denunciar Estevão com a mesma denúncia que fizeram de Jesus. Olha, tem um rapaz aí pregando de um tal Nazareno, e ele está mentindo, está dizendo blasfêmia. Ele é um falso, ele está blasfemando contra Deus. E aí, subornaram algumas pessoas também de má fé. E essas pessoas que foram subornadas foram levadas perante o Sinédrio. Estevão arbitrariamente foi preso, porque a Bíblia diz que foi preso com violência, arrebataram e foi levado perante o tribunal para ser julgado. As falsas testemunhas assentadas começaram a dizer: esse homem blasfema contra Deus, esse homem diz que o templo de Moisés não deve ser o que nós estamos fazendo. Esse homem diz blasfêmia contra Abraão, contra Deus. O chefe do tribunal olha para Estevão e diz assim: é verdade o que eles estão falando? Isso procede? E aí começa uma das mais lindas pregações que eu já presenciei. A pregação de Estevão começa no capítulo 7 e só termina no versículo 1 e só termina no versículo 53. Pronto, vou lhe dar a sua defesa, eles estão te condenando, eles querem te matar, querem te apedrejar, se defenda. E Estevão prontamente começa a sua defesa. E na defesa de Estevão, aleluia, ele começa a falar de Abraão, o pai na fé dos judeus. Ele dá uma aula de exegese tão grande para o tribunal. E ele começa a falar que Deus chamou Abraão da sua terra, do meio da sua parentela. Ele fala da promessa que Deus fez com Abraão antes mesmo do filho nascer. Estevão fala da herança que Deus prometeu a Abraão. Estevão prossegue no seu discurso, falando da descendência, da herança. E ele prossegue falando também de Isaac. Ele prossegue a história falando de Jacó. Ele prossegue o seu sermão falando de José, da fome que houve no Egito. E Estevão prossegue a sua pregação. E ele continua explanando as Escrituras, falando da escravidão, falando de Moisés, falando da libertação, falando da construção do tabernáculo, falou sobre Davi, falou sobre Salomão, aleluia, falou sobre a dureza do coração daquele tribunal em ter condenado o justo Jesus. Presta atenção uma coisa. Quem era que estava sendo condenado ali? A igreja ou Estevão? Quem estava sendo julgado? Me mostra em um momento Estevão se justificando. 53 versículos, em nenhum deles Estevão diz: porque eu,
eu estou pregando, mas eu não. Eu poderia chamá-lo nesta noite de um dos maiores defensores da fé e do Evangelho. Ele sabia que ia ser apedrejado, ele sabia que ia ser condenado, ele sabia que ia morrer. E enquanto ele pregava, a Bíblia diz que quem julgava olhou para ele e viu o rosto de Estevão como de um anjo. Serenidade, tranquilidade, porque ele sabia em quem ele cria e estava a sua fé. Que igreja somos nós hoje? A defesa de Estevão em momento nenhum foi para si. A acusação era contra ele, mas durou por minutos a sua defesa em favor da igreja do Evangelho de Jesus Cristo. E arremessaram contra ele. E quando arremessaram, levaram para fora da cidade, assim como levaram Jesus também. Não estou comparando Estevão com Jesus. Levaram para o lado de fora e arremeteram-se contra Estevão. Enquanto isso, ele fixou os olhos nos céus e teve uma linda visão. Ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto. Enquanto as pedras eram arremessadas contra Estevão. Talvez alguém pode dizer assim: por que Jesus não livrou Estevão? Por que Jesus não livrou Estevão? E aí eu venho para cá. Que igreja somos nós hoje? Que por qualquer situação, como um pastor sofre. Quantas vezes crentes chegam para um pastor e dizem assim: pastor, eu vou entregar minha carteirinha, não vou ser mais crente. Por quê, irmão? Uma coisa está difícil. Está tão difícil que eu estou sem ter o que comer. Está tão difícil que eu estou há 6 meses desempregado. Não estou menosprezando a situação econômica do país e do mundo. Eu estou dizendo que muito pior do que estar desempregado, muito pior do que não ter o que vestir, é ser apedrejado. Muito pior do que as birrinhas e encrenquinhas que nós costumamos ter, é estar em frente a argozes com pedras na mão para arremessar contra nós. E enquanto isso, Estevão sabia em quem ele cria, e quando olhou para o céu, aquele que conhecia Estevão descortinou o azul celeste, como que dizendo: Estevão, eu estou vendo tudo, daqui a pouquinho tu estar aqui, daqui a pouquinho tu está comigo. Apedrejaram Estevão, taparam os ouvidos, arremessaram pedras, mataram Estevão. Mas antes de morrer, ele disse: eu vejo os céus abertos. Não foi ninguém que contou a Estevão, foi ele que viu. Eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem, Jesus, a quem vocês mataram, está à direita do Pai. Mas tem mais. Estevão, enquanto era apedrejado, antes de dar o último suspiro, ele disse: Pai, não lhes imputes este pecado, não condena esse povo, não, salva eles. Quem apedrejou Estevão tirou as capas para não sujar de sangue e depositou nos pés de Saulo, que era um feroz valente contra a igreja. O sangue de Estevão recaiu sobre os seus assassinos, enquanto ele profetizou: não os condenes por este pecado. Resultado, mais tarde, Saulo de Tarso é salvo, se torna Paulo.
aleluia, o maior pregador da história da igreja. E assim continua a história da igreja, a história do cristianismo. Que igreja somos nós? Tá bom, eu vou dar um título para um tema para essa mensagem. Estevão, a igreja que eu preciso ser. Os subornos, as pedradas, as injúrias que se levantou contra Estevão trouxe crescimento para a igreja. Porque Estevão era o quê? Um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder e de boa reputação. E que igreja nós então precisamos ser? Não precisa o pastor reunir o conselho administrativo e o conselho internacional para colocar lá na frente Igreja Assembleia de Deus Estevão. Não precisa você pegar a sua RG ou o seu registro geral e chegar no cartório, troca aqui o meu nome por Estevão. Não é isso. Mas nós precisamos ser a igreja com as qualidades que Estevão teve. É bem verdade que a igreja precisa de templos. Sim, precisa. Ninguém disse um amém, meu Deus. Eu vou ver aqui um dos mais lindos templos do Brasil. Para a glória de Deus. É bem verdade que a igreja precisa de templos. Quem dera nós se tivéssemos hospitais, creches e escolas. E vamos ter. Quem dera se a igreja tivesse aviões, se a igreja tivesse bancos. Quem dera se nós tivéssemos um shopping center. Quem dera se nós tivéssemos aqui uma das maiores instituições de educação. Bem verdade, a igreja precisa, mas a igreja, ela passa sem qualquer uma dessas coisas. A igreja só não sobrevive sem poder. A igreja só não sobrevive sem o Espírito Santo. E vamos lá então, que igreja eu preciso ser? Em primeiro lugar, a igreja que nós precisamos ser é a igreja de boa reputação. Assim como Estevão, de boas qualidades, de coração aberto, de coração sincero, de coração apaixonante por almas. Uma igreja que pregue o sim, que pregue a verdade. Uma igreja que tenha o carisma em meio às aflições da humanidade, que acolha, que abrace. A igreja que nós precisamos ser é a igreja da boa reputação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a igreja que nós precisamos ser é a igreja cheia do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja se bate na estrada, porque é o Espírito Santo quem dirige. A igreja enfraquece, porque é o Espírito Santo quem dá força. A igreja morre, porque é o Espírito Santo que dá vida. A igreja que nós precisamos ser é a igreja cheia do Espírito Santo, que produza o fruto com as essências do amor, da misericórdia, da bondade, da longanimidade. A igreja que nós precisamos ser é a igreja cheia do Espírito Santo como habitação de Deus. A igreja que nós precisamos ser é a igreja que esteja com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é produzir o fruto. Ser cheio do Espírito Santo é profetizar para a sua família, para a sua cidade, para a sua nação, para o seu povo. É ter palavras de vida e não palavras de morte. Ser cheio do Espírito Santo é socorrer aquele que está caído, é levantar aquele que está naufragando, é salvar aqueles que estão morrendo. Ser cheio do Espírito Santo é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que discipula, é uma igreja que batiza. Bem verdade que o barulho faz parte. Bem verdade que o barulho faz parte, porque ninguém consegue ser cheio e não transbordar.
mas tem muitos barulhos sem unção, tem muita barulheira sem poder. Que igreja nós somos? Ou que igreja precisamos ser? Primeiro, de boa reputação. Segundo, cheio do Espírito Santo. Terceiro ponto, cheia de sabedoria. E aqui não é conhecimento, porque conhecimento tinha o Sinédrio, conhecimento tinha os homens que condenaram Estevão, mas sabedoria tem Estevão para em quase 1 hora. E olha, diz alguns teólogos que Lucas resumiu a história, a pregação de Estevão. Imagine que coisa mais linda. Estevão não tinha apenas conhecimento, aliás, era conhecimento junto com sabedoria. Conhecimento é apenas saber, sabedoria é conduzir, é ser guiado, é você entrar e sair, é aquilo que Salomão pediu a Deus. A igreja da atualidade precisa de discernimento, e discernimento é sabedoria. A igreja atual, nós precisamos de sabedoria, e quem não tem, peça a Deus. Estamos vivendo, e a escola dominical está trazendo isso para cá. Nesse trimestre estamos estudando sobre as sutilezas, mas quem é sábio percebe a sutileza do inimigo e marcha em direção a Jesus. Em quarto lugar, a igreja que nós precisamos ser é a igreja cheia de poder. Aleluia, eu estava em um culto determinada feita e muito movimento, que ninguém deixava ouvir o hino, ninguém deixava ouvir a palavra. O pregador fez assim: quer saber? Hoje quem vai falar agora é o Espírito Santo, até a Bíblia vai ficar de lado. Isso não é igreja com poder, é igreja com barulho apenas. A igreja com poder é aquela igreja que Jesus disse assim: e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, pegarão nas serpentes e os destruirão, pisarão os escorpiões. Isso é poder. Poder o que a igreja primitiva tinha. A sombra de Pedro curava. Aquele homem da Porta Formosa pediu esmola. Pedro e João disse: eu não tenho, eu tenho poder. Em nome de Jesus, levanta-te. E esse poder é dado para a igreja. Gente, é mais ou menos assim: a mesa está posta e Jesus disse: toma posse, pega, recebe, te enche, te capacita. E nós estamos de braço cruzado. Que igreja nós somos? Que igreja precisamos ser? A igreja que tem poder, poder para curar, poder para repreender o mal, poder para assumir territórios, repreender o inimigo e conquistar almas para Cristo. Que igreja precisamos ser? A igreja que se destaca pela pregação do Evangelho. Quantas mensagens eu e outros pastores aqui temos recebido de pedido de socorro, quem está do outro lado: pastor, nos socorre. Porque na igreja onde nós estamos congregando, é 2 horas de culto e 5 minutos de pregação. É a igreja onde o líder chega para o membro e diz assim: para que tu está estudando? Em 20 minutos eu pego a Bíblia e preparo o sermão da semana. Gente, misericórdia! É Deus que dá a pregação? É, mas por amor de Deus, pastor, está aqui a fonte da sabedoria, do poder, da graça, do conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Não teremos um povo liberto se não conhecer a Bíblia. Não teremos um povo salvo se não conhecer as Escrituras. Não teremos uma igreja cheia de poder se não tiver a Bíblia. Não teremos uma igreja cheia de fé se não tiver as Escrituras. Somente as Escrituras, somente as Escrituras, somente as Escrituras. Estevão se destacou pela pregação do Evangelho. A igreja que nós precisamos ser é a igreja que ama e cuida dos necessitados. Estevão era um diácono, e Estevão se destacou à mesa, a cuidar daqueles que tinham fome, daqueles que tinham sede. Quem estava precisando de médico, médico. Quem estava precisando do jurídico, jurídico. Quem estava precisando de saúde, saúde. Quem estava precisando de pão, pão. Isso é o ministério da misericórdia. A igreja
que nós precisamos ser é a igreja que passa, vê alguém caído e levanta. A igreja que nós precisamos ser é a igreja que vê alguém com fome e nós damos o pão. A igreja que precisamos ser é a igreja que vê alguém com frio e damos o que vestir. Isso é misericórdia, e nós falamos mais em misericórdia do que fazemos. Não estou brigando contigo, eu estou falando a verdade. Nós sabemos falar muito em amor, muito em perdão, muito em misericórdia e não praticamos. Isso não é ser igreja. Igreja é ter as qualidades do mártir chamado Estevão, que deu a sua própria vida aos 29 anos, 30 anos, porque ele defendia a fé cristã, defendia o cristianismo, defendia a igreja. E nós fugimos por qualquer coisa, gente. Nós surgimos com medo de qualquer careta. Está na hora de nos colocarmos de pé e dizer: eu sou crente. Está na hora de nos colocar de pé e dizer: eu sou protestante. Está na hora de colocar de pé e o Espírito Santo nos capacitar e sairmos pregando, curando, libertando, salvando, com amor, com misericórdia, com perdão. Está na hora de sair do discurso. A igreja que precisamos ser. Em sétimo e último lugar, em meio às pedradas, vê os céus abertos. Em meio às pedradas, vê o céu abertos. Você testemunhou a semana passada aqui o que o nosso líder sofreu de pedradas, o que nós sofremos juntos, e pedradas que você não viu, pedradas que ninguém viu. Mas volta e meia chegava alguém e dizia para a gente assim: fica firme que eu estou orando, fica firme porque nós vamos ver a igreja cheia e se olhar para o futuro, fica firme porque Jesus está salvando, fica firme porque Jesus está batizando, fica firme porque Jesus está trazendo gente, fica firme porque a igreja está pregando. A igreja, em sétimo lugar, a igreja que precisamos ser é a igreja que não fica olhando para trás e dizer: eu já preguei, eu já batizei, eu cantava em coral, eu cantava na praça, eu fazia isso, eu pregava, eu acontecia. Vamos parar com isso, vamos olhar para o futuro, como Estevão olhou e viu que a igreja precisava prosseguir. Nós precisamos ver os céus abertos. Jesus já abriu os céus para esta igreja, para derramar autoridade, para derramar poder, para trazer revestimento, para marchar, para marchar, para marchar, para marchar, para marchar e parar nunca mais. A igreja que precisamos ser é a igreja que tem visão de Deus. Esse é o último ponto, sétimo, é a igreja que vê os céus abertos. Ah, irmão, quantas vezes alguns chegaram para mim e diziam: isso aqui vai fechar. E dentro do meu coração o Espírito Santo dizia: fecha não, porque a porta que ele abre ninguém fecha. A igreja que nós precisamos ser é a igreja que enxerga menos pedras e mais céus. Fica de pé, por favor. Que igreja somos nós? A igreja que passou? A igreja que fez? Ou a igreja que precisamos ser? Eu lembrei de uma história. Ministério do Louvor, por favor. Uma história bem curtinha. Certo jovem, ele contou e escreveu sobre isso, que um dia o seu pai o chamou e disse: vamos andar um pouco pela floresta, pelas roças, para meditarmos. E ele foi com seu pai, enxergando pastagens, florestas, animais, quando em meio aos barulhos de pássaros, ouviu-se um barulho forte, e o pai olhou para ele e disse: meu filho, você sabe que barulho é esse? E ele disse: pai, eu acho que é barulho de carroças. E o pai disse: sim, barulho de carroça vazia. E ele disse: como o senhor sabe? Saber que é barulho de carroça, tudo bem, mas como saber que está vazia? E ele disse assim: meu filho, quanto mais a carroça está cheia,
menos barulho ela faz, porque dentro dela estão os frutos que o carroceiro está levando para a cidade. Que tipo de igreja nós queremos ser? Carroças vazias ou carroças cheias? Olhe para o seu irmão e diga assim: a minha vida é uma carroça cheia, de pouco barulho e muito fruto. A minha vida é uma carroça cheia, de pouco barulho e muito fruto. Aleluia! Está na hora de sermos a igreja que o Espírito Santo está preparando para os últimos dias. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Eu disse há poucos dias que isso me entristece. Acostumamos tanto com o nome de Jesus que já não gritamos. Fazer igual o pastor diz, né? O time de terceira divisão está lá pendengando, igual o jogador que o time estava na última linha para cair para a próxima, a menor divisão, mas venceu um jogo. E aí o repórter perguntou: ufa, que alegria, venceu. Ele disse: estávamos com o pé no abismo e demos um passo à frente. Ele pensou que um passo à frente livraria do abismo, e não era recuar. Deus está mandando alguém recuar de alguma coisa hoje e abrir seu coração para ser um instrumento de Deus na terra, ser a igreja que o Espírito Santo precisa usar para os dias atuais. Deus abençoe. Meu pastor Josué Brandão.